No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está em 113 mil dólares, e eu particularmente estou gostando bastante desse período de lateralização aí para a gente poder estacar alguns satoshis antes que o preço do Bitcoin continue disparando. Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje e sobre mais algumas notícias interessantes também. Então temos aqui, por exemplo, essas questões das legislações nos Estados Unidos, stablecoins e anti-CBDC Act. Então assuntos interessantes aí para a gente falar no vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA, então você pode, aqui na descrição do vídeo, tem todos os links, você pode usar o nosso código SATOSHI e ganhar até R$100 em Bitcoin nas suas primeiras compras, certo? Tem todas as informações aqui nos comentários, na descrição do vídeo, melhor dizendo, e a BIPA tem cartão cashback em Bitcoin, tem soluções em Lightning Network, é bem fácil, bem prático, bem simples de utilizar. Então vamos dar uma olhada aqui, preço do Bitcoin em 113 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, é claro, está próximo aí da máxima histórica, 113 mil dólares até pouco tempo atrás era considerado uma máxima histórica, mas a gente está vendo que o preço ele vem subindo aí de forma cada vez menos volátil. Isso pode ter a ver com, basicamente, eu penso em dois motivos principais. O primeiro é a adoção institucional aí do Bitcoin. Então, quando a gente olha os maiores detentores do Bitcoin, a gente tem grandes ETFs, a gente tem grandes exchanges, a gente tem Bitcoin Treasury Companies e principalmente o governo dos Estados Unidos e da China aqui. Então, a qualquer momento, a gente pode ter uma corrida ao ouro digital. E o segundo motivo é por causa da redução da relevância do halving na oferta de Bitcoin. Para quem não sabe, o halving é quando as recompensas dos mineradores caem pela metade e o halving, então, se torna cada vez menos relevante aí para a oferta do Bitcoin. E quando a gente pensa no preço de um ativo, a gente leva em consideração oferta e demanda, certo? Então, em relação à demanda, a gente tem uma demanda cada vez mais institucional e em relação à oferta, o halving aí ele não é mais tão relevante, o que faz com que esses ciclos aí históricos de 4 em 4 anos que historicamente aconteciam com o Bitcoin, né, possivelmente possam parar de acontecer. Então a gente teve, por exemplo, uma alta em 2017, 2021, 2025 e antes disso 2013, né? Então sempre de 4 em 4 anos, inclusive agora estamos à máxima, de fato esse ciclo de 4 em 4 anos continua, mas vamos ver se vai cessar agora com a adoção institucional. Mas então estamos vendo uma queda de volatilidade, o que é bem interessante. O preço do Bitcoin está subindo de forma constante, com uma valorização bastante expressiva aqui no ano, 21% em dólar, em 12 meses 100% em dólar. Pô, uma valorização muito interessante aqui, mas oscilando menos do que no passado. Quando a gente olha o Mario Multiple, por exemplo, isso fica bem claro, porque nos topos anteriores o índice passava de 6, 5, 4, 13, agora 2, certo? Ele vem diminuindo, agora estamos próximos da máxima histórica com índice próximo de 1, então pode ser um aumento muito mais constante e gradual. Mas nos últimos dias aí, então o preço vem oscilando, caiu um pouco no dia de hoje, está em 113 mil dólares e eu particularmente estou gostando bastante aí dessa lateralização para poder, né, para que o pessoal possa acumular alguns satoshis em um preço não tão alto, certo? Lembrando, é claro, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico que a gente sempre faz aqui no canal, mas, enfim, pensando em ciclos anteriores, quando o preço ele disparava aí de forma, por exemplo, aqui, né, 400% em dólar e até recentemente, certo? Mas se o preço lateralizar durante um tempo sem essas subidas tão absurdas, aí dá mais tempo para a galera acumular. Enfim, depende da perspectiva, porque se cai é bom também, porque o preço fica mais barato, se sobe, o poder de compra aumenta em Bitcoin. Então, enfim, o bitcoinheiro ele é meio que o cara que está feliz, independentemente do cenário aí. E sobre as notícias que eu gostaria de falar sobre as regulações nos Estados Unidos. Bom, o Bitcoin ele é um ativo que justamente a vantagem dele é ser descentralizado e não depender do estado de políticos e burocratas. É justamente por isso que ele é uma moeda mais interessante aí do que as moedas fiduciárias. Inclusive, nas palavras de Hayek aí, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Então essa é a principal vantagem do Bitcoin, certo? Inclusive quem estuda aí o Bitcoin sabe o quão ruins são as políticas aí, monetárias de bancos centrais interferindo, manipulando taxa de juros. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Federal Funds Effective Rate, então a taxa de juros básica aí do Banco Central. Conforme eles manipulam a taxa de juros, a gente tem aí esses períodos de estouros de bolha, então eles sobem a taxa de juros, estouram uma bolha. Aqui aconteceu de novo isso, em 2000 subiram a taxa de juros, a bolha estourou de novo. Então eles ficam criando e manipulando essas bolhas
e estourando essas bolhas com a manipulação de taxa de juros. A gente tem também expansão da base monetária e conforme o dinheiro vai se tornando cada vez mais estatal, digamos assim, conforme a influência de políticos e burocratas no dinheiro vai crescendo, a gente vê vários problemas. Então, esse site clássico aqui, né, o que aconteceu em 1971? Em 1971 aconteceu o final do acordo de Bretton Woods, então a paridade do dólar com o ouro deixou de existir e a gente viu a dívida americana explodindo, a inflação acumulada aumentando, dólares em circulação aumentando também, déficit federal também crescendo, o valor do dólar caindo aí ao longo do tempo, a produtividade crescendo enquanto a remuneração ficava estagnada, vários problemas sociais, inclusive, aqui adultos jovens morando com os pais começou a aumentar e renda dos 1% mais ricos, né? A desigualdade estava caindo, chegou em 1971 e voltou a subir. Então, o que a gente vê aqui? Tem um que eu gosto muito, que é esse daqui, ó, filhos por mulher, também começou a cair. A queda na taxa de natalidade também coincide com 1971. Bom, a conclusão lógica de tudo isso, que inclusive economistas clássicos já conheciam, é que quando políticos e burocratas manipulam aí a moeda, isso acaba sendo ruim para a população. Então, a gente tem aí alguns projetos de lei nos Estados Unidos. A gente sabe que para o Bitcoin isso é pouco relevante, certo? Mas a gente vai falar aqui sobre uma questão das stablecoins, que é relevante para os Estados Unidos e para o dólar, especificamente para a economia dos Estados Unidos. Para o Bitcoin não faz tanta diferença. Regulação do mercado cripto também não faz tanta diferença no longo prazo. Para o Bitcoin, é claro que no curto prazo isso era esperado, porque a gente está vendo uma adoção institucional bastante forte. Por exemplo, a gente tem o ETF de Bitcoin da BlackRock, aí, que se torna o ETF mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares. E a BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo, então todo mundo está olhando para isso. O IBIT, aí, que é esse ETF, alcançou a marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde aí do GLD, que foi de 1.691 dias, né? Então, a notícia do Estadão aqui. Bom, então o fato é que os ETFs de Bitcoin estão fazendo história e todo mundo está de olho nisso. Os maiores players do mercado estão entrando forte aí, certo? Então, é natural essa adoção institucional ser precedida por alguns projetos de lei, certo? Até projetos que têm aí uma perspectiva relativamente amigável, digamos assim, pelo menos no discurso, mas a gente sabe que no longo prazo talvez isso nem faça tanta diferença assim. Mas o que eu acho interessante aqui da questão das stablecoins é o seguinte, então o governo dos Estados Unidos está regulando as stablecoins. E quando a gente fala de stablecoins, então não é algo descentralizado, certo? Porque está lastreado inclusive na moeda fiduciária. Então a maior parte das moedas fiduciárias estão lastreadas no dólar. A grande parte dessas moedas stablecoins. Então não tem nada a ver com Bitcoin, é algo centralizado, certo? Ou talvez um pouco menos centralizado do que o dólar, não sei, há um debate, né? Mas o fato aqui que eu gostaria de trazer para vocês é que a gente tem um problema da dívida dos Estados Unidos, que está crescendo e ninguém sabe muito bem o que vai fazer com ela, e tem algo que pode prorrogar aí o colapso da dívida, que são as stablecoins. E olha só que interessante. Então o Tether aqui, essa notícia é da CoinDesk, diz que o Tether está entre os principais compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos em 2024. A empresa então disse que comprou 33,1 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Bom, e o que eles fazem, né? Stablecoins, o que eles fazem? Eles permitem aí que pessoas tenham aí uma moeda que vale $1. Então isso é muito bom para países subdesenvolvidos, para a América Latina, para alguns países mais pobres com moedas mais colapsadas. Eles podem utilizar o Tether, por exemplo, do que utilizar um peso ou um bolívar, sei lá qual moeda aí que esteja super colapsada e com uma inflação, com uma hiperinflação aí. Faz muito mais sentido usar, claro, seria melhor usar o Bitcoin? Talvez sim, na minha perspectiva sim, mas as pessoas talvez não conhecem Bitcoin, mas conhecem o dólar, então elas podem usar o Tether, usar uma stablecoin, e daí o que as empresas, né, fazem? Então eles recebem dinheiro e eles têm esse caixa aí, certo? Então eles têm um dinheiro que eles podem monetizar. E no caso eles compram títulos do Tesouro para fazer parte das reservas, né, para ter uma reserva ali que lastreia, digamos assim, a stablecoin. E também esses títulos do Tesouro, eventualmente, dependendo da taxa de juros, podem ter um rendimento. Ou seja, eu disse tudo isso para dizer que as moedas, as stablecoins, elas estão principalmente lastreadas no dólar e elas têm aí um benefício para os Estados Unidos, que eles compram a dívida dos Estados Unidos, e a dívida é um grande problema dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm interesse aí
em trazer mais adoção, principalmente para as stablecoins, e já que se trata de um mercado regulado, regulado não sei, mas que se trata de um mercado relativamente centralizado, porque é uma empresa aí, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Tether, deixa eu ver a notícia aqui do Tether, cadê? Tá aqui. Empresa Tether diz que comprou 333 bilhões de dólares do título do Tesouro. Então isso não acontece com Bitcoin, certo? Não tem a empresa Bitcoin, não tem o Satoshi Nakamoto disse que vai fazer uma mudança no Bitcoin, não existe isso, certo? Porque o Bitcoin não é uma empresa, é descentralizado, diferente das outras criptos aí que são empresas, são centralizadas, certo? Bom, então a gente tem aqui, voltando para a notícia, esse projeto de lei que talvez tenha como objetivo trazer mais investimento institucional aí para as stablecoins, porque os Estados Unidos têm interesse aí nas stablecoins, isso pode dar uma sobrevida para o dólar. Lembrando que o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e a tendência é ir para zero, assim como qualquer moeda fiduciária. O real, por exemplo, a mesma coisa. O euro, a mesma coisa. O peso, a mesma coisa. Todas as moedas fiduciárias tendem a zero porque os políticos e burocratas têm incentivos para imprimir mais dinheiro, para aumentar a quantidade de dinheiro aí na economia. E se tem mais dinheiro, cada unidade de dinheiro vale menos. É uma questão de oferta e demanda, certo? A lei básica da economia. É claro que os preços aí, eles têm vários outros fatores que influenciam no preço. Então a variação de preço acontece de forma heterogênea, não é de forma homogênea na economia, tem vários outros fatores que influenciam nisso, inclusive a produtividade ajuda um pouco a mascarar isso, por isso que esses índices de inflação, na verdade, eles não são a inflação real. A inflação real é a expansão da base monetária, a gente pode medir pelo M2 ou por outros agregados monetários, mas não por esses índices aí, tipo CPI, IPCA e por aí vai. Bom, então feito esse disclaimer, interessante aqui a questão das stablecoins, Estados Unidos se interessando pelas stablecoins para dar essa sobrevida ao dólar, e depois que eles de repente observarem que, bom, o dólar já era, não tem mais como salvar o dólar, talvez eles se agarrem de fato ao que realmente interessa, que é o Bitcoin, aí nessa corrida ao ouro digital, Estados Unidos, China e outros países correndo para o Bitcoin. Tem países que já se adiantaram, como El Salvador, já se adiantaram nessa corrida, mas quando a gente fala de potencial econômico, enfim, El Salvador, coitado, nem se compara com Estados Unidos e China, ainda, talvez no futuro seja um país aí relevante economicamente se El Salvador continuar prosperando economicamente, né? E aqui por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar sobre o Anti-CBDC Act, ou Anti-CBDC Act, né? Enfim, vamos explicar o que é isso, porque é o seguinte, os Estados Unidos, mesmo sendo a maior potência econômica global, eles têm pouco a fazer em relação à regulação do Bitcoin no longo prazo. No curto prazo, sim, pode influenciar muito, mas no longo prazo, na verdade, eu acho que eles não podem controlar. Assim como a internet é descentralizada, o Bitcoin é descentralizado e essas são as características e talvez as principais vantagens dessas tecnologias, dentre outras, né? Enfim. Bom, então em relação ao anti-CBDC, isso quer dizer que tem relação com a moeda estatal aí dos Estados Unidos e é uma medida que parece interessante, porque, vamos ler aqui, então com menos efeito sobre as cotações diretas do mercado de criptomoedas, o projeto anti-CBDC, isso é, contra as moedas digitais emitidas por Banco Central, o Central Bank Digital Currencies, que proíbe o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, de emitir uma versão virtual do dólar americano. Na visão de entusiastas do setor, uma CBDC daria um controle excessivo do governo sobre a privacidade financeira dos cidadãos, e isso é verdade. A CBDC é o oposto do Bitcoin. Se o Bitcoin é a moeda da liberdade, da prosperidade, descentralizada e dá mais poder às pessoas comuns, o CBDC é o contrário. O CBDC dá mais poder para políticos e burocratas e pode gerar aí, então, um controle excessivo do governo sobre a privacidade financeira dos indivíduos, das pessoas aí que não fazem parte do clubinho, que não são amigos do rei, digamos assim. Então, se políticos e burocratas já se beneficiam da impressão de dinheiro, do efeito Cantillon e já, enfim, pioraram bastante o dinheiro várias vezes ao longo da história da humanidade, em 1971, em 2008 com as políticas de quantitative easing, manipulação de crédito e por aí vai. Muito pior seria se tivesse uma moeda totalmente controlada pelo Banco Central e digital, porque daí o controle poderia ser gigantesco aí, por parte do Estado, por parte de políticos e burocratas. Então, interessante esses projetos de lei aqui. Bitcoin também muito legal, aí ele está dando tempo para todo mundo acumular alguns satoshis
antes da BlackRock começar a pesar mais a mão, e eles já estão começando a botar bem um investimento pesado aí, né? O ETF da BlackRock está fazendo sucesso já, mas enfim, a gente ainda não viu, por exemplo, a corrida aí de Estados Unidos e China com donos da impressora, né, donos da impressora de dólar e yuan, correndo para ver quem compra mais Bitcoin. Isso daí realmente seria, mudaria o patamar de preço aí potencial para o Bitcoin. Lembrando que a gente não tem como prever o futuro, pode ser que aconteça uma crise aí, no sistema fiduciário colapse, a dívida dos Estados Unidos colapse e o preço do Bitcoin caia muito, caia 80%, 90%, como já aconteceu outras vezes aqui. Recentemente, ó, de 2017 a 2019, dezembro de 2017 a janeiro de 2019 caiu 80%, de novembro de 2021 a dezembro de 2022 caiu 70%, então recentemente o preço cai, é um ativo volátil ainda, embora a volatilidade esteja diminuindo. Mas eu acho interessante que a volatilidade esteja diminuindo aí, para que o pessoal vá percebendo com o tempo esse movimento que está acontecendo com o Bitcoin se consolidando cada vez mais como ouro digital, como talvez a nova base do sistema financeiro global. Bom, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.